Alô, aluno da PUC Minas Virtual, obrigado por assistir a esta web aula da disciplina Administração Contemporânea. O assunto desta aula será a distinção entre eficiência, eficácia e efetividade. Esses três conceitos são muito importantes quando se estuda a administração de organizações ou de empresas. Só que normalmente os alunos fazem um pouco de confusão entre esses três conceitos. Mas você verá ao longo dessa aula que a distinção entre eles é muito clara. E, se estudar, você não vai fazer mais confusão sobre o que é um e o que é outro. Para falar sobre essa distinção entre esses três conceitos, eu vou usar um exemplo hipotético, mas aplicado à área de contabilidade. Bem, diz assim o exemplo. A Bastos Contabilidade atua no mercado há 15 anos. Ela tem uma reputação de prestar serviços de boa qualidade e que sempre são entregues nos prazos combinados com os clientes. Internamente, contudo, as atividades da Bastos se desenrolam da seguinte maneira. Primeiro, há sempre pilhas de papéis espalhadas por todos os lados. Segundo, pastas de clientes pessoas físicas muitas vezes se misturam com documentos de pessoas jurídicas. E terceiro, há muitas falhas nos procedimentos feitos pelos funcionários, o que gera bastante retrabalho. Com esse exemplo, a pergunta que nós queremos responder é: a Bastos Contabilidade é eficiente, é eficaz ou é efetiva? Bem, para respondermos essa pergunta, a primeira coisa que você precisa fazer é analisar o fluxo de tarefa nessa empresa. Então, mais uma pergunta. Como você analisaria o fluxo de tarefas na Bastos Contabilidade? Para responder essa pergunta, vamos analisar o que está acontecendo na empresa, informações que foram dadas no enunciado do exemplo. Em primeiro lugar, há sempre pilhas de papéis espalhadas por todos os lados. Bem, isso de haver pilha de papel espalhado por todos os lados mostra que a empresa tem um problema ali no seu processo de trabalho. Ou seja, as tarefas, as atividades e os processos que ela executa são feitos de uma maneira um pouco caótica. Então nós temos aí uma indicação de que há um problema na execução das ações da Bastos Contabilidade. Quando nós falamos de problema na execução, ou seja, nas tarefas, nas atividades ou nos processos, o conceito que vem à mente é o conceito de eficiência, porque a eficiência está ligada aos processos. Então, esse fato de haver sempre pilhas de papéis espalhados por todos os lados, lá na Bastos Contabilidade, mostra que ela está tendo um problema aí de eficiência. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o enunciado do exemplo nos dá outras duas situações que estão ocorrendo na Bastos Contabilidade. A segunda delas é que pastas de cliente pessoa física muitas vezes se misturam com documentos de pessoas jurídicas. Como você pode ver, mais uma vez nós temos aí um problema com o processo, com a execução de uma tarefa ou de uma atividade. Então, o conceito, mais uma vez, que aparece diante dessa situação é o conceito de eficiência. Por misturar documentos de diferentes clientes, coisa que não deveria acontecer, a Bastos Contabilidade, mais uma vez, mostra que está com um problema de eficiência. Bem, a terceira informação dada pelo enunciado do exemplo nos fala que há muitas falhas nos procedimentos feitos pelos funcionários, o que gera bastante retrabalho. Ora, se essa é a situação que está ocorrendo, mais uma vez nós temos um problema relacionado a processo, relacionado à ação que está sendo executada lá na Bastos Contabilidade. Logo, aqui é mais uma informação que nos mostra que essa empresa tem problema de eficiência. Então, veja bem, o conceito de eficiência está relacionado com a maneira pela qual o trabalho é executado, ou seja, como as tarefas, as atividades e os processos são feitos numa determinada organização ou numa determinada empresa. Quando você está se focando nessas tarefas, atividades ou processo,
processos, você está falando sobre eficiência. Então, aí com essas 3 situações, nós já podemos dizer de cara que a Bastos Contabilidade não é eficiente, ou seja, ela é ineficiente. Bem, apesar deste problema, nós temos uma conclusão que é dada lá pelo enunciado do exemplo. O resultado esperado é atingido, pois a Bastos Contabilidade cumpre prazos e faz um serviço de qualidade. Ora, agora nós mudamos o foco de análise. Não estamos mais considerando as tarefas, as atividades e os processos. Agora nós estamos considerando os resultados obtidos pela empresa. E o que fica claro nisso daí, nessa informação que foi dada lá no enunciado do exemplo, é que apesar de ser ineficiente, a Bastos Contabilidade consegue entregar o seu serviço no prazo certo e com qualidade. Ou seja, o resultado dela é bom. Quando nós falamos de resultado, então o conceito que surge é o conceito de eficácia. Ser eficaz significa atingir os resultados esperados. A Bastos atingiu? Sim. Portanto, ela é eficaz, apesar de não ser eficiente. Então, em suma, conforme eu disse, a Bastos Contabilidades é eficaz, mas não é eficiente. Como ela ainda não consegue ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo, ela também não é efetiva. Por quê? Efetividade só vai existir quando uma organização ou empresa conseguir ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Se a Bastos Contabilidade tivesse processos, tarefas e atividades executadas de uma maneira eficiente e mantivesse essa entrega dos seus resultados no prazo e com a qualidade esperada, então ela conseguiria ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Logo, ela seria efetiva. Como ela não conseguiu isso, ela é ineficiente, ainda que seja eficaz. Mas como ela não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, eficiente e eficaz, ela não vai ser efetiva. Então essa é a situação descrita por esse exemplo dessa aula dada aí para vocês, né, sobre eficiência, eficácia e efetividade. Espero que a aula tenha sido proveitosa para o seu aprendizado. Qualquer crítica, dúvidas ou sugestões, entre em contato comigo pelo correio acadêmico. Muito obrigado.